Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Universidade Martins do Varejo. É um prazer estar com vocês. Para quem ainda não me conhece, sou a Kalina Vivas, da Universidade Martins do Varejo. Vivemos um tempo de sobrecarga de informação. Muita coisa sendo falada, muitas dicas sendo apresentadas. Mas o que de fato vai funcionar para a sua loja? Se você não codificar, analisar e estruturar as informações de modo significativo para a sua realidade, tudo não passará de um processo estéril e sem utilidade efetiva. E no webinar de hoje, iremos falar sobre uma ferramenta que auxilia muito no processo de planejamento estratégico do varejo. Isso tudo para superar a crise no cenário atual. E para falarmos dessa ferramenta, quero dar a palavra agora para os nossos consultores, Silvia Teles, que é administradora e pós-graduada em psicanálise, coach, atua na área de gestão de pessoas e é consultora da Universidade Martins do Varejo. E o Odair Teles, graduado em economia, pós-graduado em doutorado em administração, sua tese de doutorado em eficiência em supermercados, coach e consultor da Universidade Martins, nossos parceiros aí. Boa noite, Silvia. Boa noite, Odair. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Boa noite, Kalina. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E sejam bem-vindos todos nesse webinar. Nós esperamos poder contribuir com sugestões e ferramentas para o seu negócio. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. E realmente também espero poder contribuir com alguma coisa aí para que você possa implementar na sua loja. Silvia, Odair, vocês vão estar aí apresentando uma ferramenta, né, para nós, para ajudar no varejo aí. E no final, a gente vai estar abrindo para perguntas. Então, o pessoal que quiser fazer perguntas, eles vão estar colocando no chat. Não conseguiremos responder todas, mas algumas a gente, devido ao tempo, mas algumas a gente vai estar passando aí para vocês, ok? No final da explicação do webinar de vocês. Kalina. Então vamos lá, sejam bem-vindos e boa sorte. Obrigada, Kalina. Bom, Kalina, para começar, eu gostaria de fazer umas perguntas para o nosso participante, o nosso convidado, né, o nosso cliente, para que ele possa já ir pensando em como está a situação no seu varejo. Por exemplo, você conhece os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa? Nesse momento de crise é interessante conhecer. Você está preparado para enfrentar as ameaças? E por último, você está de olhos bem abertos para aproveitar e enxergar as oportunidades? Bom, foi pensando nessas respostas que nós preparamos esse webinar e iremos falar sobre uma ferramenta estratégica que pode ajudar, né, colocando em prática no seu varejo, para superar a crise. Odair, vamos comentar a origem, a história dessa ferramenta SWOT. Conta para nós. Bom, a origem da ferramenta, dessa matriz SWOT, ela é um pouco discutível, não? Existe um pouco de conflito nessa informação, mas a informação mais antiga que nós temos, histórica, sobre essa ferramenta, é do século IV a.C. Significa que ela é antiguíssima, não? E até os nossos dias ela vem sendo utilizada. Tudo começou com um general estrategista chamado Sun Tzu, que era um general estrategista e filósofo. Ele escreveu um livro muito conhecido que até os dias de hoje é estudado no mundo corporativo, que chama-se A Arte da Guerra. Nesse livro ele dizia que para um exército ser vitorioso, ele precisa conhecer muito a si mesmo, né? Quer dizer, o seu próprio exército, suas forças, suas fraquezas, e também precisa conhecer a mesma coisa do outro lado, do lado dos inimigos, as forças e as fraquezas. E, posteriormente a isso, já na nossa época contemporânea, por volta dos anos 60, 70, dois pesquisadores norte-americanos sintetizaram esse estudo e criaram isso que nós conhecemos hoje como a matriz SWOT. Mas ela é muito antiga, a origem. Bom, então, assim, para que todos compreendam o que é essa matriz SWOT, eu gostaria de aproveitar e explicar essa sigla. Essa sigla vem de 4 palavras em inglês, que
que significa strengths, weaknesses, opportunities e threats, que quer dizer, traduzido para o nosso português, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então está aí a nossa matriz SWOT, e eu gostaria de pedir para a Kalina colocar para nós uma matriz vazia, para mostrar para o nosso cliente, para o nosso convidado, como que funciona essa matriz, né? E posteriormente o Odair explica e a gente vai tentando aqui ensinar e colocar de uma certa forma que possa aplicar no seu dia a dia. Ok, então vejam bem, essa matriz é muito simples, ela é constituída de 4 quadrantes. Kalina, você pode pôr para nós a imagem? Já coloquei. Quando você constrói a matriz, é como se você fizesse uma cruz aí numa folha e dividisse em 4 quadrantes, como vocês estão vendo aí. Então, olha só, de um lado você vai colocar todos os fatores, todas as variáveis que você tem controle, que nós chamamos na nossa matriz de forças e de fraquezas, e do outro lado você vai colocar tudo aquilo que você não controla, todos os fatores incontroláveis, que nós chamamos de oportunidades e ameaças. Como que você estrutura isso? Você pode, por exemplo, na sua loja fazer um brainstorm. Aqui em Minas nós chamamos brainstorm de toró de parpite, mas você pode fazer aí o brainstorm na sua loja, ou o toró de parpite, e à medida que as pessoas vão dizendo do tipo, gente, vamos discutir aqui quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos positivos, e aí vai saindo, você vai listando. A mesma coisa você faz com as fraquezas, você lista até acabar. E, posteriormente, você faz isso com os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças. Também o mesmo raciocínio, você vai listando até acabar. Lembrando que isso gera muita informação. Okay. Certo? É mais ou menos assim que você faz esse tipo de trabalho com a ferramenta. Bom, conhecida essa matriz, é muito interessante isso que você está falando, porque quando a gente está em sala de treinamento, dentro de uma loja, ou qualquer cliente que a gente vá, isso dá, assim, muito resultado. Primeiro, porque envolve a equipe, e segundo, porque vem muita informação para poder fazer esse trabalho, né? Sim, exatamente. Odair, então vamos aproveitar esse momento para ensinar o participante a colocar em prática essa matriz. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a citar alguns itens, né? Devido ao tempo aqui, a gente vai falar de uns 3 cada quadrante, e para que você aprenda a colocar em prática, já saindo daqui, amanhã você já pode pôr em prática no seu negócio aí. Vamos lá. No campo das forças. Olha, nós podemos citar muitas coisas no campo da força, mas um exemplo, por exemplo, nessa época, é você ter um aplicativo de venda. Isso é uma força gigantesca nesse momento em que as pessoas estão querendo ou tendo que ficar em casa. Ou que você tem um atendimento delivery, né? De repente você usa mais o telefone, o WhatsApp, não importa, você precisa ter uma ferramenta de atendimento à distância. Isso é uma força. Um outro exemplo que você pode citar, e isso vale principalmente para supermercado, uma força é a capacidade de manter promoções semanais. Se o supermercado tem isso, toda semana ele tem algum tipo de promoção, isso é uma força gigantesca. Uma outra coisa é os funcionários usarem o EPI, ou os EPIs, né? Quer dizer, um supermercado que hoje você vai e as pessoas estão de máscaras, de luvas, na atual circunstância, gera muita confiança no consumidor, não? Dá confiança da pessoa entrar e diminui o medo da contaminação, não? Então isso é uma força. E por aí vai, né? Existem muitas outras forças que nós podemos citar, né? Mas como exemplo, eu citaria essas 3. Ótimo. E como fraqueza, o que nós podemos citar aí para o nosso convidado? Olha, como fraqueza também é o mesmo raciocínio. Lembrando que fraqueza é aquilo que você controla, mas que você, nesse momento, não está fazendo ou está fazendo mal. Então, por exemplo, um exemplo é o alto custo com a folha de pagamento. Se a empresa tem um alto custo com folha de pagamento, alguma coisa está errado, está mal dimensionado, alguma coisa está errada.
Um outro exemplo é a mão de obra desqualificada. Quer dizer, as pessoas não atendem bem, ou de repente, se há um supermercado, não sei, o açougueiro, por exemplo, não está atendendo bem, ou ele não sabe fazer cortes especiais, não, que hoje é extremamente importante isso para um açougueiro, né? Então, é lógico, teoricamente vai ter menor resultado, né? Então, isso é uma fraqueza. Um outro exemplo é a má comunicação, que é das piores fraquezas hoje em dia, né? Se na empresa as pessoas não se entendem, se a liderança não se entende com os liderados, ou vice-versa, se as pessoas não sabem exatamente o que fazer, ou essa comunicação que a loja tem que ter escrita, não, para identificação de produtos e serviços, não existe, não, então a comunicação está muito ruim. E etc., não? Demora na tomada de decisões, etc. Existem muitos itens que nós podemos citar como exemplo de fraqueza. Lembrando que aqui nós estamos citando exemplo. Então, aí na sua loja, de repente, aquilo que eu estou citando como fraqueza pode ser uma força. E vice-versa. Temos também um campo aqui das ameaças, né? O que a gente pode citar como exemplo para que conheçam alguns itens? Olha, hoje não tem dúvida, a pior ameaça é o Covid-19, né? A pior ameaça é hoje um funcionário seu ser contaminado, não? Isso seria ruim tanto para a produtividade da sua loja, do seu negócio, quanto para a imagem do seu negócio, não? É só você lembrar, né? Se alguém está contaminado na loja que você normalmente vai, você teria a mesma segurança de ir? Então, isso é uma ameaça gigantesca. Não está sob o seu controle, então ela entra no campo da ameaça. Ok. O que mais que nós podemos citar? Um outro exemplo é o aumento do absenteísmo nessa época, né? Quer dizer, hoje você liga a TV, por exemplo, todo mundo está falando dessa contaminação, desse vírus e tudo mais. Então, pode criar uma espécie de fobia generalizada, e os funcionários podem ter medo de ir trabalhar, não? E isso é um pouco assim aceitável, né? Porque se ele tem um pai idoso, ou se ele tem uma avó que mora com ele, é normal que ele fique amedrontado, né? Então, a possibilidade de aumento do absenteísmo é grande. Um outro tipo de ameaça que nós podemos citar é a redução do poder aquisitivo do consumidor. Na verdade, essa ameaça já está acontecendo, né, com as renegociações de contrato, desemprego, diminuição de mão de obra, de oferta, né, de necessidade de mão de obra. Então, isso diminui o poder aquisitivo. Então, isso é uma ameaça. Bom, e por último, nós temos um quadrante aí das oportunidades, que essa nós vamos ter que aprender muito, né? O que nós temos de oportunidades aí? Bom, nós podemos citar como exemplo a maior demanda de vendas online, né? Quer dizer, a maior oportunidade que você tem hoje é vender à distância, porque as pessoas não estão saindo, então isso é uma oportunidade gigantesca de você ativar alguns serviços nessa área. Você pode também, podemos citar aí como está aí as plataformas de EAD, não? Para que você utilize mais. E um outro exemplo que nós pensamos é utilizar a curva ABC para melhorar o relacionamento com o seu cliente. E por aí vai, não? Esses são só exemplos de oportunidades que nós podemos aproveitar. Ou seja, se a gente continuar, cada quadrante desse vai preencher com muitos itens, né? Nós vamos aí sugerir uns 10 de cada um, mas isso, se a gente for fazer um trabalho, seja no segmento que for, seja material de construção, seja uma boutique de roupa, seja uma papelaria, um pet shop, um agrovete, um supermercado, seja onde seja, nós vamos encontrar muitíssimos itens para trabalhar em cada um desses quadrantes. Bom, devido ao nosso tempo, nós poderíamos estar fazendo aqui um exemplo de 3 itens cada quadrante. Então, assim, o que fazer depois que levanta esse diagnóstico? Como que tratar? Como tomar uma atitude aí? Ok, Silvia, essa é uma excelente pergunta, né? Quer dizer, essa matriz, ela é só um diagnóstico. É como se você, quando você, como a Silvia estava dizendo, quando você termina de listar todas as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, aí você tem que estruturar essas informações. Você vai olhar para cada uma dessas informações e vai tentar identificar
o que você pode fazer com essa informação. Algumas podem ser bastante complexas e vão gerar planos de ações complexos também. Então, nós não temos tempo para fazer isso aqui. Mas, em síntese, quando você identifica essas variáveis da matriz, você agora passa para o passo seguinte de utilizar essas informações. Certo? Então, olha, por exemplo, como que você vai utilizar lá a força? Força, se é uma força, você já faz. Então, você tem que potencializar essa força. Então, olha, o primeiro exemplo que nós citamos, aplicativo para atendimento online. Se você já tem, então você tem que se assegurar de que esse aplicativo seja usado melhor e mais. Entende? Significa, eu já tenho um aplicativo, então esse aplicativo está sendo usado realmente, está sendo aplicado, você está intenso, quer dizer, tudo aquilo que o seu aplicativo faz tem potencial para fazer, você utiliza. Se não, você só cria um processo para que isso continue sendo usado de forma melhor. Daí, esse item eu acho muito interessante, porque pode promover uma mudança de hábito no consumidor. Por exemplo, agora nós estamos comprando por aplicativo, à distância, online, por telefone, por WhatsApp, por uma situação emergencial. Mas assim que passar a crise, aqueles que conquistam o cliente, que a gente sente confiança, que durante esse período tratou bem, enviou produtos bons, né? Então pode ocorrer que se torne, ao invés de emergencial, se torne hábito, ou seja, um conforto a mais que a gente pode ter aí no futuro. Com certeza, se você fizer, você tem que pensar exatamente como a Silvia está dizendo, eu concordo plenamente. Muitas situações que você vai fazer durante esse processo agora da crise, o consumidor vai ter isso como hábito. Alguns vão criar o hábito de comprar à distância, por exemplo. Então, parte do seu faturamento vai passar a ser assim. E você, quanto melhor você se estruturar com essas ferramentas, melhor você vai aproveitar esse mercado também depois da crise. Olha só que interessante, aquele paradigma que a gente tinha, acho que vai ser quebrado agora então, empresa vazia, empresa improdutiva. E agora, a empresa está vazia e está bombando as vendas online, quer dizer o quê então? Quebrou um paradigma aí? Sim, a quebra de paradigma, né? É uma ótima oportunidade para quebrar esse paradigma. Perfeito, perfeito. Você tem mais aí um ponto para citar para o nosso participante? Olha, veja bem, aí nas forças, um outro exemplo, a capacidade de manter promoções semanais. Esse ponto é um ponto um pouco na contramão, alguns podem pensar, não? Porque fazer promoção numa loja agora pode gerar fluxos de pessoas e não é legal, porque você tem que praticar aí o distanciamento social devido à Covid, mas aí você tem que abrir um pouco mais a sua cabeça, pense um pouquinho. Promoção é muito mais do que baixar preço. Você pode promover, pense no verbo, você pode promover de diversas formas. Mas se você ainda estiver pensando no verbo dessa forma, pense então em promover as vendas online. Em vez de você gerar fluxo dentro da sua loja, você vai gerar fluxo de entrega. E isso vai fazer toda a diferença nas suas receitas. Ok. É interessante, né? Nós podemos aproveitar essa oportunidade, porque esse ponto, muitas pessoas estão dizendo que não é hora de fazer promoção, porque promove aglomeração de pessoas, não é o momento ideal, e também, não sei, a nível econômico não é um bom momento para se promover, mas também podemos quebrar esse paradigma, dar uma estudada e verificar essa promoção online. E outro ponto também, quando nós estamos com os clientes dentro da loja e de repente a gente promove um produto de baixo giro, quem sabe, né? Assim, para aqueles clientes que já estão dentro da loja. Sim, é uma excelente ideia, né? Porque de repente você não precisa gerar um fluxo grande de pessoas. De repente um supermercado, normalmente o setor de eletrodoméstico, normalmente ele não tem tantas unidades de cada produto, né? Então pense, por exemplo, que você tem lá no seu estoque 4 liquidificadores. Por que não dar uma promovida nesses 4 liquidificadores? Não vai gerar fluxo,
porque você só tem 4, e de repente você se aproveita que as lojas de eletroeletrônicos estão abrindo, bom, pelo menos aqui na nossa cidade estão abrindo em turno, e você consegue promover algo e aumentar o ticket médio da sua loja com produtos que não estavam circulando. É um exemplo, né? Essa parte de promoção também, estava pensando aqui, que tal, assim, não importa o segmento, né? A loja promover, por exemplo, brindes com álcool gel daquele pequeno, com a logo. Sim. Me veio aqui, inclusive, máscara. Nós estamos utilizando tanta máscara agora. Máscara, por exemplo, com uma pequena logo que pode estar aí oferecendo para o cliente. O que você diz? Legal, essa é uma excelente ideia. É exatamente isso que você, que é lojista, que está nos assistindo, tem que pensar. Quer dizer, o que você pode fazer na sua loja? A Silvia acabou de dar uma ideia excelente. Imagine, olha só, todo mundo está precisando usar álcool gel. Então, o que você pode fazer? De repente, você sabe qual é o ticket médio da sua loja, suponhamos que seja R$40, e de repente você solta uma promoção, cria lá embalagens pequenas do álcool gel, desses de bolso, coloca a sua logo e solta lá uma promoção. Gente, ó, compras a partir de R$50, você leva gratuitamente como brinde um álcool gel de bolso. É ótimo isso. Quem que não vai querer? Porque todo mundo está usando álcool gel agora, né? E isso promove a loja, promove aí a higiene das pessoas e fortalece aí o seu relacionamento com o cliente. É uma excelente ideia essa sua, Silvia. Então, até a máscara com uma pequena logo fica legal, sim, né? Sim, desde que seja higienizada, tá, gente? Máscara, de acordo com os controles aí sanitários, você tem que higienizar, mesmo que seja doada, tá bem? Entregar no pacotinho higienizada. Exatamente. Perfeito. Uma outra força aí que existe, né, que nós comentamos, funcionários que estão já usando IPIs na loja, quer dizer, você só tem que potencializar. Olha só, gente, é uma força. Você tem que se assegurar de que essa força vai permanecer, porque às vezes a gente tem uma força e não cria critério para mantê-la, né? Se você tem uma força, você tem que padronizar os processos para que ela continue sendo utilizada. Então, se os funcionários estão usando, crie um processo para que eles continuem usando. Porque não adianta você ir hoje numa loja e tá todo mundo uniformizado, bonitinho, e no dia seguinte um tá, o outro não tá, não. Então isso vai gerar um certo descrédito, uma certa desconfiança no consumidor. Melhor você padronizar, certo? Esse EPI, né, esses equipamentos que previne realmente, é interessante porque é só usar empatia. Eu pergunto Sim. aos participantes que estão nos acompanhando, aonde você se sente mais seguro, mais à vontade? Nas empresas, nas lojas, nos estabelecimentos que estão usando álcool gel na entrada, que estão usando máscara, luva, que está todo aí preparado para nos receber, ou você entra em qualquer lugar? Então, esse ponto nós temos que ver realmente como uma força e manter, potencializar realmente esse ponto aqui, e inclusive manter o distanciamento das pessoas dentro da loja, né? Essa preocupação toda transmite segurança para a gente como consumidor, né? Sim, exatamente. Ok, podemos passar para as fraquezas, né, Aldem? Isso, olha, então veja bem, é lógico, são só exemplos, aí você tem que trabalhar todas as forças, né? Aqui nós estamos sendo rápidos devido ao nosso horário. Então, olha, nós temos as fraquezas. Então, veja bem, alto custo com a folha de pagamento. Vamos supor que você tenha identificado isso. Então, agora, fraqueza. Você tem que criar estratégia para eliminar, porque está sob o seu controle, certo? Então, veja bem, olha, se você tem um alto custo com a folha de pagamento, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é o volume dessa folha. Quer dizer, qual é o percentual dessa folha em relação ao seu faturamento. Se é um supermercado, o ideal mesmo é que você tenha uma folha na casa dos 8%, certo? Se você tem 10, 15, 18%, como às vezes a gente encontra por aí, você tem que começar a projetar uma baixa gradual. Então, aqui vai virando quase que um plano estratégico, né? Você cria um plano de ação para que você vá diminuindo período por período, os custos. E por que isso acontece? Às vezes a mão de obra está mal dimensionada, às vezes tem gente demais, às vezes até tem o número certo, mas às vezes tem muita gente na padaria, pouca gente no açougue, ou vice-versa, né?
Então, a primeira coisa é identificar quanto é o percentual e depois criar um plano de ação para ir baixando e chegar, quem sabe, em algum momento na casa dos 8%, que seria perfeita para o atual mercado de supermercados brasileiro. Perfeito. Daí também tem uma regrinha básica que, para fazer uma continha meio rápida, um funcionário para cada 25 a 30 mil de faturamento dentro do supermercado, né? Então, sim, verdade. Uma regrinha básica aí, fácil, você só faz a conta. Quanto que eu faturo, quantos funcionários eu tenho, você vai saber se você está dentro da média ou não. E também, sim, cada segmento tem as suas regras, né? Sim, exatamente. O raciocínio é o mesmo, né? Quer dizer, se hoje você está na casa dos 30 mil, então você tem que criar um processo e isso vai deixar você bem enxuto. Ótimo, ótimo. Temos também outro ponto aí, que é a mão de obra desqualificada. Olha, isso é uma tremenda fraqueza, né? Quer dizer, mão de obra desqualificada, ninguém precisa de mão de obra desqualificada, não? Por quê? Porque a mão de obra desqualificada desvende o seu negócio. Isso é muito importante, gente. E é muito simples, você tem que treinar. Não tem jeito. Você vai ter que descobrir, vai ter que fazer um levantamento de necessidade, descobrir quais são os gaps que você tem dentro da sua loja, quem são as pessoas que precisam ser treinadas, e seja treinamentos externos ou internos, você vai ter que fazer. Quer dizer, você vai ter que preencher esse espaço necessário aí de desenvolvimento que os seus funcionários precisam. Você não pode exigir dos seus funcionários aquilo que ele não sabe. Se você o contratou não sabendo, então você precisa preencher essa parcela que falta de conhecimento, de habilidade, certo? Daí, assim, tem um ponto que é muito comum no pequeno e médio varejo, independente do segmento, que às vezes uma pessoa está lá há tempos, seja num caixa, seja no balcão, né, de uma boutique, de uma papelaria, de um estoque, a pessoa está lá há tempo, transmite confiança, faz bem o serviço. Com o tempo ela vira líder, mas não é treinada para se tornar líder. Então é como que joga a pessoa numa operação sem preparo e acaba que você perde um bom funcionário e fica com um mau líder. Isso é muito comum. Muito comum e é um ponto assim que proprietários, líderes, gestores têm que observar esse ponto. Treinamento é essencial, né? Tem que dar as ferramentas para que a pessoa possa fazer um bom trabalho. Ok. Exatamente. Passamos então para as ameaças ou não? Tem mais algum ponto aqui? Bom, tem aqui a má comunicação, né? É a mesma coisa, a má comunicação, você vai ter que criar um processo para melhorar a sua comunicação. A primeira coisa é descobrir que a sua comunicação interna é mal em quê? É a comunicação falada, é a comunicação descritiva, ou de repente está dentro da sua loja, é a comunicação escrita para clientes. O que é ruim, não? Então, baseado no diagnóstico certo aí na sua loja, você cria procedimentos para eliminar essa falha que você tem dentro da sua loja. É muito simples, o raciocínio é exatamente igual ao anterior. Normalmente você vai precisar treinar. Ótimo. Aquela reunião do bom dia, reunião diária, ajuda muito nessa comunicação, porque principalmente nesse momento, quando você comentava aí de medo das pessoas, seria interessante fazer a reunião diária até para ver como que está a sua equipe, porque de repente nós temos que compreender que a empresa ela é formada por gente e é um organismo vivo, não é mecanismo. Não é uma máquina que você desliga hoje à noite e amanhã você liga e está tudo normal. Gente, ela sai hoje, quando chega amanhã ela está com outro comportamento, com outra emoção. Então, esses pontos na reunião do bom dia, o líder percebe se a equipe está engajada, se está equilibrada, se emocionalmente está bem, para a hora que abrir a porta para o cliente, você tem uma equipe preparada, né? Para, inclusive, transmitir as ações do dia, já que a gente tem cada dia uma novidade, né? Com certeza. Vamos agora para as oportunidades, Silvia, então? Não, vamos falar das ameaças, Odair. Vamos deixar as oportunidades por último. Ótimo. Melhor, né? Mais agradável, é verdade. Mais agradável. Vamos lá. Olha, nós citamos aí 3 como exemplo. Vamos falar das 3 rapidinho, né? Porque o nosso tempo aqui está voando, né? Tá. Olha só, gente. A primeira que nós citamos é a pandemia, Covid-19, né? Contaminação.
é uma ameaça, não está sobre o seu comando, por isso ela é um fator externo, né? Você não controla isso. Mas você pode amenizar esse tipo de ameaça. Como que você pode fazer isso? Seguindo as regrinhas básicas que todo dia nós estamos vendo na televisão. A única coisa é que dentro da empresa você tem que criar procedimento. Você tem que padronizar, gente. A partir de agora, todo mundo vai usar máscara. Essa máscara, você pode ficar só tantas horas com ela. A luva, nós vamos dar a luva. Ou não sei, você vai ter que fazer um acordo aí com a sua equipe, né? Mas, enfim, você só tem que padronizar, certo? E fazer com que as pessoas usem esses equipamentos de proteção individual para que essa contaminação seja menor, né? Para que ela não haja. Você tem que lutar para que essa ameaça seja menor, para que ela diminua. Ok. Tem aí o aumento de absenteísmo na crise. Qual a dica que a gente pode dar aí? Olha, agora é hora de você ser um pouquinho, além de líder aí só na empresa, você precisa trabalhar um pouquinho com as pessoas, se comunicar melhor, que está aí do lado das fraquezas, né? Você vai ter que envolver melhor os funcionários. Primeiro é descobrir se realmente o absenteísmo ele está sendo causado pelo medo ou se é só uma justificativa dos funcionários, porque isso pode acontecer, né? Às vezes a pessoa usa isso como justificativa para faltar, né? E, dependendo do que você identifique, você cria um plano de ação para isso. Quer dizer, de qualquer forma, o que você vai usar mais para combater isso, para diminuir esse tipo de coisa, é você deixar as pessoas muito bem informadas, criar os critérios para a utilização de EPIs, para que as pessoas se sintam seguras em ir e conversar com as pessoas. Mais do que nunca, agora você precisa ser também um gestor de emoções, tá, gente? Você precisa ter um pouco esse lado de mais gente, né? De um líder mais próximo das pessoas, mesmo estando distante, mesmo que as pessoas precisem ficar com esse distanciamento de 2 metros aí dentro da empresa, 3 metros. Ok. É interessante aplicar a inteligência emocional, né? E esse equilíbrio emocional também vale muito para esse momento. E entra a redução do poder econômico, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, na verdade isso já está acontecendo, né, devido às quebras de contratos ou reformulação de contratos, desempregos e tudo mais, né? Então aqui o que você faz? Você tem que dar uma boa organizada no seu mix. Na sua loja, você precisa ter produtos que substitua produtos de valores maiores. Eu imagino que se você é uma pessoa organizada, você já tem isso. Mas, enfim, se coloque no lugar do consumidor. Se você caiu a sua renda, a sua tendência é querer manter uma proximidade do seu poder de compra, e se você vai numa loja, você vai tentar substituir algumas coisas que eram de valores maiores por valores menores. Então, você, lojista, tem que pensar nisso para ter os 2 grupos de produtos aí oferecendo para o cliente. Você estava falando, eu estava pensando, será que eu vou conseguir manter usando, assim, continuar usando o sabonete que eu gosto, a azeitona que eu gosto, o shampoo que eu gosto? De repente, vai continuar usando os produtos, mas não da mesma linha. Então, é interessante ter aí, por exemplo, dentro do Atacadista Martins, nós temos as marcas próprias que têm um valor reduzido, com produtos muito bons e que atende esse perfil também, né? Sim, exatamente. O raciocínio é exatamente esse, Silvia, é encontrar os produtos e ver se o seu mix aí, olhando para dentro da loja, né, se o seu mix tem ofertas que atendem os 2 públicos, entende? Porque, lógico, você vai ter que continuar com os produtos de alto valor agregado, mas, de repente, se você não tiver um produto substituto aí que possa substituir o consumidor que tem essa necessidade agora um pouco diferenciada, então você vai acabar perdendo venda, né? E isso não é bom para a loja. Agora sim vamos falar das oportunidades. Vamos lá. Ok. Então, veja bem, um dos itens que nós listamos aí é a maior demanda de vendas online. Essa é uma excelente oportunidade para você ativar esse tipo de coisa na loja. Nós já falamos um pouquinho ali nas forças, que no nosso exemplo isso seria uma força da loja, mas você precisa potencializar mais. Um exemplo, de repente, além do aplicativo, além de ter pessoas específicas para esse tipo de demanda, você pode agora colocar alguém lá para fotografar alguns produtos, tipo frutas, legumes, que estejam muito bonitos,
para startar para o seu cliente naquele momento, entende? Quer dizer, se você cria um grupo de clientes, se você faz isso pelo aplicativo, é hora de você usar, né? Starta essas coisas, coloca alguém lá para fotografar e mandar. Imagina, se você é um cliente de maçã, por exemplo, chegou aqui a maçã bonita, tá fresquinha, né, com aquelas gotículas lá de água, assim, que atrai o consumidor, né? Fotografe e mande só, essa é a maçã que está na nossa loja agora. Quer dizer, isso atrai a atenção do cliente com toda certeza, né? Então, é uma forma de você utilizar essa oportunidade. Pelo menos aqui em casa ia atrair muito, viu? Eu adoro maçã. Essa maçã aqui, viu? Olha só, você estava comentando aí sobre as vendas online, o aumento, e me passava um pensamento aqui. Às vezes, devido à idade, à geração de fundadores, de proprietários, pertencer a uma geração boomer, não tem tanto conhecimento e habilidade com a tecnologia. Mas os filhos navegam na net, os filhos têm assim, uma capacidade incrível na tecnologia digital, aí, todo um sucesso nessa área. Então, talvez aí seria um momento interessante de inserir os filhos na sucessão familiar, pedindo ajuda, né, para que os filhos entendem muito da tecnologia. Então, trazer para a loja, utilizando esse conhecimento que eles têm, e quem sabe você não está inserindo aí um futuro sucessor e está, nesse momento, fazendo uma transformação digital na sua loja. É legal, Silvia, excelente essa ideia, por isso que eu gosto de você, viu? Olha só, é fantástica essa sua ideia, né? Porque realmente é assim, né? Às vezes a gente tem muito contato com o proprietário, não, de loja, e às vezes ele acaba externando, né, alguns conflitos que ele tem, né? Do tipo assim, meu filho não se interessa pelo meu negócio, né? Eu tento atraí-lo, né? De repente agora é a hora de você atraí-lo, né? Por quê? Porque essas ferramentas de venda à distância, elas estão bombando, não? Então, as pessoas estão buscando mais, cada vez mais as pessoas vão se interessar por esse tipo de ferramenta. Então, é a hora de você colocar o seu filho para começar a mexer nessas coisas. De repente, ele ajuda a pensar num novo aplicativo, ou ajuda a criar um novo aplicativo, né? Ou ajuda realmente a operar o aplicativo que você já tem, porque ele adora celular, ele adora computador, por que não inseri-lo nesse momento? Então, ótimo. A ideia é fantástica, Silvia. Eu gostei dessa ideia também. Gostei. Vamos lá para o próximo. Olha só, nós colocamos aí plataformas de EAD, não? Então, o raciocínio é o mesmo, né? É a hora de você usar as plataformas à distância. Olha, nós falamos que uma das fraquezas era a mão de obra desqualificada. Talvez você tenha pensado, mas como que eu vou treinar, né? Se não pode haver número de pessoas no mesmo ambiente, né? Como é que nós vamos fazer treinamento? Por que não fazer treinamento online? E, ó, gente, uma dica excelente aqui é o Flix do Varejo, certo? Nós temos aí a plataforma www.flix do Varejo. Se você entrar aí, tem milhares de conteúdo para você. Você pode fazer consultoria com qualquer um de nós, consultores, né? Quer dizer, uma excelente oportunidade para você treinar, para você fazer consultas, para você dar um up na sua loja. Aproveite. E não é só para supermercado, não. São muitos segmentos e várias áreas, né? Finanças, pessoas. Nossa, nós temos inúmeros. Depois, no final, a Kalina aborda esse tema aí e as situações que está oferecendo nesse momento, né? Vamos passar, então, aqui, né, dentro desse tema, o que nós temos mais para falar sobre as oportunidades? Tem aqui a curva ABC que nós tínhamos listado, né? Então, olha só, gente, a curva ABC você pode utilizar para muitas coisas. Você pode utilizar até para melhorar o relacionamento com o cliente. Talvez isso seja uma incógnita, mas como que eu vou usar a curva de Pareto para melhorar, né? É simples, ó, imagine, você está lá na sua loja. Quem que tem mais contato com os seus clientes? Né? É o checkout, é o pessoal que está no atendimento direto com o cliente. Treine essas pessoas para conhecer o seu cliente da curva A. Crie um grupo com esses clientes e comece a dar tratativas especiais para esses clientes, de acordo com aquilo que eles compram. Quer dizer, isso significa, em média, 20%, né? Essa curva de Pareto, ou curva ABC, tem uma relação de 20-80, né? Que a gente diz, né? Então, quer dizer, isso significa que mais ou menos 20% ou menos, né, ou um pouquinho mais, são os seus clientes
potenciais para você começar por eles, né? Então, é uma excelente forma. E, gente, não tem erro. Vendas é relacionamento. Você tem que criar e fortalecer os relacionamentos com o seu cliente. Seja o negócio que seja, fortaleça os relacionamentos. Diminua as distâncias, mesmo que a distância física hoje seja essa que nós estamos vendo. Olha só, eu estava ouvindo você falar aqui, eu acho interessante demais essa ideia. Primeiro, por um ponto, né? Treinar o checkout para verificar esse cliente curva A. Aquele cliente que traz maior resultado, né, dentro da empresa, maior relevância de resultado. E outro ponto também, quando eu estava te ouvindo aqui, pensava, a questão que às vezes a pessoa fala, eu quero vender, mas quando você dizia, venda é relacionamento, então primeiro você cria um relacionamento, e esta é a hora, onde o cliente está numa situação muito assim, indefeso, está em casa, está dependendo, né? Então, criar um relacionamento. Quando a gente cria o relacionamento, cria confiança. E, na sequência, vem o resultado. Então, assim, é comparar esse relacionamento. Ninguém conhece uma pessoa hoje e casa amanhã. Sim. Até quer, né? Até quer, mas casa. Mas, por exemplo, aqui, né? Se você hoje se relaciona com o cliente, cria essa confiança... Assim que passar essa crise, você fideliza esse cliente, vem os resultados. Então, é hora de plantar, hein? É hora de estar aí fidelizando com bons relacionamentos. Sim, exatamente isso. É uma excelente tirada essa sua, né? Quer dizer, é hora de você melhorar esse relacionamento, mesmo que seja à distância, porque a tendência é que o relacionamento gere os resultados a cada dia que passar, né? Você normalmente compra de lugares ou compra produtos e serviços de lugares, de pessoas que você confia. Por algo você sempre tem um número 1 aí na sua cabeça para adquirir produtos e serviços, né? Então, você como lojista tem que pensar como que eu vou conseguir ser o número 1 na cabeça dos meus clientes. Vai ter que sabe qual que vai ser a pergunta? Como é que eu vou ser o álcool gel para o meu cliente? Sim, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, ele está precisando agora, né? Eu preciso gerar condições, né, para que ele lembre de mim, né? E isso depende do que você está fazendo agora, né? Certo? Olha só, terminando essa explanação aqui, o que a gente faz com todos esses dados e todos esses levantamentos no diagnóstico? Bom, é simples, né, gente? Suponhamos que você tenha levantado todas as forças, todas as fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, aí, em seguida, você qualifica isso, você quantifica isso, você cria um critério, uma ordem de importância, verifica aquilo que vai gerar melhor resultado, cria planos de ações para as melhores variáveis que você levantou e começa a executar. Em síntese, se é uma força, você vai ter que potencializar. O que eu posso fazer para que isso continue, seja cada vez mais forte na minha loja? Se é uma fraqueza, que ações que eu posso fazer para eliminar essa fraqueza? Se é uma oportunidade, como que eu vou aproveitar essa oportunidade? O que eu tenho que fazer para agarrar isso na frente dos meus concorrentes? Se é uma ameaça, como que eu vou eliminar essa ameaça? Ou pelo menos diminuir, que procedimentos que eu vou usar para que essa ameaça não me pegue de surpresa, né? Então, basicamente, a matriz SWOT serve para isso. Você faz um diagnóstico e, em seguida, você olha para ela e diz assim, como que eu vou utilizar isso aqui, né? E cria os planos de ações para você implementar na sua loja, no seu negócio, na sua empresa, né? Ela é muito simples. Olha só, essa matriz, ela é usada em qualquer segmento, em qualquer tamanho de empresa, as multinacionais, as grandes empresas utilizam, os executivos, isso aqui é material assim, para ser utilizado em qualquer situação, em qualquer empresa. E também é muito utilizada na psicanálise clínica, no coach. Então, aqui serve também para a gente melhorar como pessoa. Dá para jogar aqui quais são nossas forças, nossas fraquezas, nossas ameaças e as oportunidades que a gente tem e aplicar, né, como um autodiagnóstico pessoal. Tá? Bom, eu acho que basicamente nós conseguimos dar
uma passada, vamos dizer assim, muito rápida nessa matriz, né? Eu não sei aí como está o nosso tempo, Kalina. Silvia, daí a gente tem algumas perguntas, só que como o tempo, assim, foi muito bem, né? Todo mundo aí aprendeu a matriz, com certeza, né? E aí tem várias perguntas, só que o tempo está estourado. Então, para quem quiser interessar, pode acessar nosso canal do Flix, né? E também tem a nossa ferramenta do eConsult, né? Que pode estar acessando vocês para poder aprender, tirar mais dúvidas, né? Estamos aí, né, com a plataforma do Flix, principalmente quando vocês falarem em oportunidades, né? Nós estamos aí no momento de online, ensino à distância, e o Flix do Varejo está aí para apoiar vocês em todo momento, em qualquer horário, 24 horas no ar. Basta acessar www.flixdovarejo.com.br. Estamos aí com as ações do webinar semanal, né? Quinta-feira temos um outro webinar. Fiquem atentos aos nossos canais, nossas redes sociais, que a gente vai estar comunicando isso sempre. Temos a ferramenta do eConsult, né? O eConsult é aí a consultoria online, onde todos os nossos consultores estão presentes nela. Lembrando que a primeira consulta é grátis e tem aí uma proposta para vocês, um presente, né? Estamos aí com 30 dias grátis para acesso na plataforma do Flix do Varejo. Então, nesse momento é importante, engaje os colaboradores, né? A gente está trazendo o tema aí junto com as oportunidades, né? Força, ameaça, oportunidade. Vamos agarrar na oportunidade. E assim, o Martins, né, trazendo para vocês através da Universidade Martins do Varejo, essa ferramenta que vai apoiar os varejistas, né, na capacitação dos seus colaboradores nesse momento. OK? Eu quero agradecer aí a participação de todos os nossos ouvintes, né, que entraram aí no webinar. Eu quero agradecer Silvia Teles, Odair Teles, pela participação e que possamos aí estarmos juntos sempre. No próximo webinar, quinta-feira, às 18 horas, a gente vai estar soltando o tema aí para vocês, vai ser muito interessante. Não percam, às 18 horas. E mais uma vez, Silvia, Odair, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Kalina, pela oportunidade e confiança. Obrigada. Obrigado, Kalina. Obrigado a todos, né? Eu tenho certeza que com fé e ações estratégicas no nosso negócio, a gente vai sair vitorioso dessa crise. Obrigado, gente. Obrigada. Um abraço forte. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a todos e boa noite.